Afastamento por Covid-19 e caracterização de acidente de trabalho. A pandemia de coronavírus, Covid-19, que se alastrou pelo mundo esse ano, trouxe profundas transformações na sociedade em que costumávamos viver. Transformações nas estruturas sociais, políticas e econômicas, bem como nas estruturas jurídicas e nas relações de trabalho, profundamente afetadas pela crise. Quando a sociedade muda, o direito também deve mudar, e dessa forma, os operadores do direito também tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Em decisão recente, o STF, Supremo Tribunal Federal, suspendeu trechos da medida provisória 927 de 2020, que dispunha sobre as medidas trabalhistas tomadas mediante a situação de calamidade pública causada pela pandemia de Covid-19. Mais em específico, seu artigo 29, que não reconhecia a contaminação pelo coronavírus como doença ocupacional, e parte do artigo 31, que limitava a atuação dos auditores do trabalho a meras orientações, não ocorrendo a incidência de autuações. A decisão foi tomada mediante as ações diretas de inconstitucionalidade, ADIs, ajuizadas por entidades de representação de trabalhadores e partidos políticos. No entendimento dos ministros, os dispositivos suspensos não ajudavam de forma efetiva a melhoria da situação econômica das empresas. Veja o que destacou o ministro Luiz Roberto Barroso. Os casos de contaminação pelo coronavírus não são considerados ocupacionais, salvo a comprovação do nexo causal, se existe uma prova diabólica. Eu penso que a maior parte das pessoas que desafortunadamente contraíram a doença não são capazes de dizer com precisão onde, em que circunstância adquiriram a doença, e acho que é irrazoável exigir-se que assim seja. Na prática, a suspensão, ainda que temporária, dos artigos da medida provisória significa que agora o trabalhador não precisa mais provar que a infecção foi derivada do ambiente ocupacional, nexo causal, tendo em vista que tal tipo de comprovação se tornaria muito difícil, pois é impossível se determinar o momento exato da contaminação. A suspensão ainda mantém a pleno vapor a fiscalização por parte dos auditores do trabalho, não havendo mais limitações na sua atuação. O trabalho dos auditores se demonstra de grande importância no momento de pandemia, em que muitos trabalhadores ficam expostos de maneira mais grave à contaminação. Com o reconhecimento por parte do STF da Covid-19 como doença ocupacional, os trabalhadores de serviços essenciais, como supermercados e farmácias, por exemplo, poderão ter acesso aos benefícios da Seguridade Social como auxílio-doença, caso venham se contaminar. Caso não houvesse essa suspensão, essa classe de trabalhadores não teria proteção pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, em caso de contaminação causada pelo ambiente de trabalho. Apesar disso, não é todo caso de infecção que será atribuído ao trabalho, não havendo ainda regulamentação legal quanto a isso. No entanto, não há proibição do ajuizamento de ações trabalhistas que visem a responsabilização dos empregadores. Vale lembrar, a decisão teve caráter preliminar, ainda cabendo discussão acerca do seu mérito. O que dizem os especialistas? Apesar da decisão favorável, os especialistas ainda afirmam ser necessária a demonstração, na Justiça, que esteve sob exposição do risco do vírus dentro do ambiente laboral, mesmo tomando todos os cuidados em casa e na sua locomoção, tendo em vista que a doença pode ser contraída em qualquer situação. Dessa maneira, caberá às empresas tomar cuidados redobrados, fornecimento de EPIs, higienização e limpeza e o combate às aglomerações. Tudo isso devidamente documentado, pois o reconhecimento da doença como laboral pode trazer encargos econômicos ainda maiores para a empresa. Deve ser buscado rigor no cumprimento das normas de higiene e saúde. Ainda assim, os diversos setores da sociedade afetados pela decisão a classificam como muito positiva, se caracterizando como instrumento de proteção ao trabalhador nesses tempos tão difíceis. Se puder, fique em casa. Não esqueça dos cuidados de higienização, cuide dos seus, da sua saúde física e mental.
Cuidado com as notícias falsas. Procure sempre se informar por fontes seguras e idôneas. Força, isso também passa. Todas as informações aqui reproduzidas foram retiradas da Agência de Notícias do Senado Federal e da Rede Gazeta. Esse vídeo faz parte do projeto Humanizar o Direito em Tempos de Pandemia e foi desenvolvido pelos alunos do 7º período do curso de Direito da Faculdade de Itapeva, FAIT.